Olá, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo com o podcast Fé e Palavra. Já quero iniciar pedindo desculpa a você que estava esperando aí pelo atraso, né? Ocorreram alguns acontecimentos aqui, casos de força maior, a gente precisou adiar um pouco o nosso horário, mas estamos aqui e a gente sabe que tudo é um propósito, né? Se houve esse atraso e você continuou esperando aí, é por algum propósito. E eu tenho certeza que algo do que vai sair desse podcast vai falar com você hoje. Então, continua assistindo aí que vai ter muita mensagem, muito conhecimento, muita fé e palavra. E já quero passar aqui para minha companheira de bancada. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Fé e Palavra. Você que está aí no Instagram, vai entrando no YouTube, vamos nos acompanhando, porque hoje o Senhor tem uma palavra especial para você. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Everton, e eu vou passar a palavra para ele, porque, como disse Gabriel, é tanto título que eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Seja bem-vindo, Everton. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Simone. Boa noite. Muito prazer. Prazer muito grande estar aqui participando desse podcast que já está abençoando tantas vidas e tantas as pessoas. Bom, minha formação, né? Eu sou professor de geografia, fiz minha graduação. Lá mesmo na geografia, já comecei a desenvolver as primeiras pesquisas em climatologia, que é uma área da meteorologia à parte, é a área climática. E ao terminar a graduação de geografia, consegui ingressar no mestrado em recursos naturais, onde também tem uma ligação muito forte com geografia e a gente consegue ver um pouco de tudo, de todos os recursos que existem no planeta Terra. A geografia em si, a gente precisa estar estudando população, estudando acontecimentos geológicos, agrônomos e tantas outras áreas. E por fim, estou no momento fazendo o curso de doutorado em engenharia e gestão de recursos naturais, um complementar ao outro. Bacana. E talvez você pode estar pensando aí, o que tem a ver, né, a formação, geografia, todo esse currículo, né, recheado de Everton com fé e palavra. Né? Então é o que vai acontecer agora, é o que a gente vai desenrolar para vocês, para ver que tudo está interligado, que a ciência e a Bíblia andam juntos de lado a lado, né? Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco desse conhecimento junto com vocês. E antes da gente fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre fé, sobre palavra, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Sobre o que você faz diariamente, a questão de pesquisas, como que funciona isso? Qual a área da sociedade que você atua com o seu trabalho, com a geografia, o clima, né? As pessoas podem estar se perguntando, então é ele que faz o estúdio, o estudo do que vai passar no clima lá, a mulher da TV vai apresentar, é ele que faz aquele estudo. Então, fala um pouco pra gente da sua área, né? Isso, né? As pessoas confundem muito, as pessoas que trabalham com a parte climática acham que são aqueles meteorologistas que ficam na televisão falando a previsão do tempo. Não, né? Eu trabalho com pesquisas, com dados científicos, dados de temperatura, dados de chuva e outros fatores variáveis. Eu tenho esses dados dos últimos 110 anos. Então a gente procura estudar esses dados, o que aconteceu, para projetar as tendências para o futuro. Se há uma tendência a chover mais, a chover menos em alguma região. Então, dessa forma, fazendo esses estudos e essas pesquisas, beneficia a população, porque a prefeitura de alguma cidade, alguma localidade, ela vai procurar esses estudos para identificar se vale a pena construir um açude em determinada região, qual a capacidade desse açude, ou então em que períodos corre o risco de a gente sofrer uma seca e precisar de um suporte maior da gestão, ou em que períodos a gente pode ter excesso de chuvas, em que períodos fazer manutenção dos açudes. Então, o estudo da climatologia, dos recursos naturais, da engenharia dos recursos, ele busca estudar através desses dados e apresentar soluções e adaptações para todas as áreas da sociedade, seja área pública, seja
pequeno agricultor sertanejo, ou até mesmo a questão da construção civil, que às vezes requisita para saber intensidade do vento, direção do vento, materiais que devem ser usados, porque nós estamos aqui, né, passando por um momento de uma transição energética dos recursos, então encaixa em todas essas áreas. É uma área bastante vasta. Ok, perfeito. Agora, entrando para a parte da fé, né? Você falou que a parte que a sua a formação acadêmica atua na sociedade. Agora, como que a gente pode somar isso com a nossa fé, né? Por exemplo, existe uma maneira ou existem pesquisas que faz intencional para que valide algo que já existiu na Bíblia ou valide algo que já existiu nos livros de história ou nos livros de geografia? Sim, nós temos aqui inúmeras evidências que podem se comprovar coisas que na Bíblia já estavam escritas há muitos anos atrás e que a ciência só agora está comprovando. Então, como a geografia ela é uma área muito vasta, então existe em várias áreas formas de você estar associando a Bíblia, a fé, a ciência. Para isso é necessário que você se dedique também a estudar a Bíblia. Tá? Para começar, se a gente olhar a história das universidades no mundo, nós vamos ver que a maioria das universidades foram fundadas por cristãos. Então, essa iniciativa de se criar uma universidade, ela veio inspirada no desejo de conhecer mais a Deus. Como, por exemplo, a Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, que é uma das mais conceituadas do mundo. Então, um dos fundadores daquela universidade, o principal financiador e fundador, é John Harvard. John Harvard, ele era um puritano e um missionário. Então, ele fundou aquela universidade e quando ele fundou, ele tinha um tema muito específico, que era para que todos conheçam a ti. Então, o propósito dele fundar essa universidade era para que os filhos e as pessoas pudessem ter esse ingresso desse conhecimento científico para tentar aproximar mais de Deus. Então, a história das universidades em si, elas já mostram que fé e ciências andam juntos. Perfeito, perfeito. Everton, como a análise, né, dos recursos naturais pode demonstrar a providência divina, né, e o cuidado de Deus com a humanidade? Porque é uma área que você atua, né, que vai estudar os recursos naturais do nosso planeta. Então, como é que isso vai mostrar a providência divina? Nós podemos ver isso na perfeição do ciclo da água e na forma em que as chuvas elas são distribuídas ao redor do mundo. Então, o ciclo da água, ele é tão perfeito que quando a água evapora, quando ela evapora do oceano, e você sabe que o oceano ele tem água salgada. Então, nesse fato de evaporar, ela sofre processo de purificação, de limpeza, até se transformar em nuvens e o vento trazer essa chuva para várias localidades. Já pensou viver em uma sociedade sem a chuva, sem a água potável? Então você vê que se você pegar as propriedades da água, né, o quanto que o nosso corpo ele precisa de água. Nosso corpo ele é composto 70% de água e 30% de massas. Se a gente vai olhar na natureza, no planeta Terra, o planeta Terra é composto por 30% de água e 70% de água e 30% de terra. Então, a mesma composição que existe na criação do planeta Terra existe no nosso corpo, na nossa composição. É por isso que os melhores alimentos, os melhores nutrientes que o nosso corpo precisa são os nutrientes naturais, que vêm da terra. Legumes, frutas, esses são os mais recomendados, porque o nosso corpo ele veio da terra, assim como está dizendo na Bíblia, que o homem veio do pó e do pó ele vai voltar. Então, isso é uma comprovação científica, que da mesma composição que a gente tem no planeta Terra, coincidentemente ou não, é uma composição que nós temos também, como pessoas, como seres humanos. Muito bom. Agora, para a gente se aprofundar um pouco mais na questão da fé, como você estuda a climatologia e os fenômenos naturais, eu queria que você falasse um pouco para a gente do fenômeno natural que explica bastante
o início, né, do judaísmo e um pouco da origem da nossa fé cristã, que é o dilúvio que aconteceu, né? Porque o dilúvio, ele se viu como uma punição, falando um pouco de Bíblia agora, ele se viu como uma punição para os seres humanos, né? E eles estavam andando no pecado, andando desconcertado, fora dos padrões que talvez poderiam estar e causando problemas para a própria natureza, né? E daí aconteceu o dilúvio e eu queria que você trouxesse para nós se tem alguma relação do dilúvio que a gente conhece na Bíblia, que aconteceu no Gênesis, com alguma coisa que você estuda, com a sua formação acadêmica, com os fenômenos climáticos que a gente pode ter visto pela ciência. Sim, nós temos aqui algumas teorias que elas podem se aproximar muito da Bíblia. Então, para que a gente possa entender o que é teoria, muitos jovens, quando chegam na universidade, eles se deparam com algumas teorias científicas e eles têm aquilo como se fosse verdade. Só que teoria científica não é fato comprovado. Teoria é um ideal, uma ideia, uma hipótese. Você pega alguns fatos e tenta se somar a outras coisas para tentar chegar numa ideia de como pode ter acontecido algo aquilo. Então, teoria não é fato comprovado, são ideias. Como, por exemplo, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução. Então, isso são teorias, isso não são fatos comprovados. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é isso, que são linhas de pensamentos. Então, da mesma forma que existem essas linhas de pensamentos, como Big Bang e evolucionismo, nós temos também as nossas teorias bíblicas, e isso não é errado, pelo contrário, né? Se a gente estudar profundamente a ciência, a gente vai ver que tudo é perfeito, tudo tem uma perfeição. Então, quando a gente vai falar um pouco sobre o dilúvio, que é uma das histórias mais conhecidas, até por quem não é cristão, né? Existe duas correntes de pensamento. Algumas acreditam que esse dilúvio foi local, naquela região onde Noé morava e aqueles habitantes, e outras que acreditam que seja de fato que a água inundou toda a terra. E esse é o que a Bíblia dá mais respaldo, que esse dilúvio ele aconteceu a um nível global. E para que a gente possa entender isso utilizando a geografia, existem algumas coisas que estão na configuração da Terra que pode ter ocasionado sim essa enchente. Como, por exemplo, quando a gente vê dilúvio na Bíblia, as pessoas pensam que foi apenas chuva, que foi 40 dias chovendo que inundou toda a terra. Não. Lá no Gênesis, a gente vai ver que a Bíblia diz que todas as fontes do abismo da terra foram abertas. Então, não foi apenas a chuva. Quer dizer que vinha água de cima, como também de baixo. De baixo. E nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples para que você possa entender. Quando você vai cavar um poço, o que acontece quando você encontra água? A água sobe. A água sobe. Jorra. Porque a pressão ali da terra deixou a água presa e quando abre, a água sobe. Nós temos geysers, que é uma das maneiras de que essa água ela possa sair. Para você que não sabe o que é geyser, eu vou dar até um exemplo bem engraçado. Quem aqui já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, que ele está andando, de repente ele senta no lugar, sobe um fluxo d'água, depois desce. Aquilo ali é um geyser, né? Que quando a pressão da terra ela aumenta, esse geyser põe água para fora. Isso é uma só das maneiras de como a Terra pode ter sido inundada. Outra maneira, a Lua. A maré da Terra ela varia de acordo com a posição da Lua. Então, se Deus ele quisesse, ele poderia ter aproximado da Lua bem próximo à Terra e isso iria fazer o nível do mar se elevar. Outra maneira também, o derretimento das geleiras. Então, se a geleira derrete, isso ocasiona um aumento também no nível do mar. Mas uma das principais formas da Terra ter sido inundada foi o movimento de placas tectônicas. Existe na geografia um período em que os continentes, a maioria das pessoas acreditam nessa teoria que todos os continentes da Terra eles eram unificados. E essa unificação ela era chamada de Pangeia. Né? Então tudo indica que de fato esses continentes eles eram unificados, que houve essa Pangeia.
mas que a partir do momento que Deus ele resolveu dar esse dilúvio, essas placas tectônicas foram se afastando, foram se quebrando. E pelo fato de haver esse afastamento, isso acabou também ocasionando tsunamis. Porque como é que se causa um tsunami? É quando você tem um terremoto no fundo do oceânico, e terremoto nada mais é do que placas, movimentação de placas, tentando se ajustar. Então, sim, nós temos várias evidências que a geografia pode sim explicar como que a Terra foi inundada. E, recentemente, cientistas estão cada vez mais descobrindo que existem oceanos subterrâneos debaixo da crosta terrestre. Como a Bíblia já dizia, todas as fontes do abismo foram abertas. Então, quando essa água subiu, a Bíblia vai dizer que essa água ficou 150 dias cobrindo toda a terra. Então, não foi 40 dias, encheu e diminuiu. Não. Houve todo um processo de encher e também para baixar essa água. E uma das grandes provas que nós temos é, por exemplo, o petróleo. O que é o petróleo? Né? O que é a formação do petróleo? Já pararam para pensar nisso? A gente estuda ali no ensino médio que o petróleo ele é combustível fóssil, né? Resto de ossos, de resíduos orgânicos que vão se transformando no... Mas aí você pode... Exatamente, mas é isso mesmo. A formação do petróleo ela vem desse resto de coisas orgânicas, árvores, plantas, animais. Todo esse material, quando ele fica preso durante muitos anos sobre uma determinada pressão, ele sofre também intemperismo químico. Isso daí, com o passar dos anos, vira essa pasta preta, gasosa, formada petróleo. Mas por que se tira petróleo do fundo dos oceanos ou do fundo de algumas crostas terrestres e não se acha petróleo em todos os lugares? Já pararam para pensar? Verdade, faz sentido. Quando você pega um mapa, geografia do mundo, você pega o mapa das placas tectônicas e você pega o mapa de onde se extrai o petróleo, você vai ver que as áreas onde tem encontro de placas tectônicas são as áreas que você encontra petróleo, como o caso do Oriente Médio. Resumindo para quem está em casa, é como se a parte que tem água, o petróleo fica embaixo e fica sob pressão da água, né? E como a parte que não tem mais água, que é a parte que a gente vive, a parte de terra, a parte que tem relevo, a parte que o combustível, né? A vida, a natureza, ela sobrevive e não tem a pressão tanto quanto embaixo da água. Isso. Mas para que a gente possa entender como que esse petróleo foi parar lá embaixo, né? Quando as águas do dilúvio começou a baixar, com esse movimento de placas, a única diferença, digamos assim, a maior diferença entre o que a gente acredita, né, na teoria bíblica com a do mundo, é que as outras teorias, eles põem esses processos em milhares de anos. Então, eles dizem que a separação da Pangeia até virar os continentes atuais levaram bilhões de anos. Né? Bilhões de anos. A única diferença maior que tem entre a ciência que não acredita na Bíblia e a ciência que está mais perto da Bíblia, que busca associar as teorias científicas com a Bíblia, é essa. São a diferença de bilhões de anos para tudo. Então, quando essas águas do dilúvio elas começaram a baixar, também não foram de imediato. E como o relevo da Terra provavelmente foi sendo modificado, então toda essa composição orgânica ela foi entrando em ambientes específicos. Quando você tem um choque de placas tectônicas, acontece duas situações, ou sobe ou desce. E nesse processo aí de descida em algumas placas, pode sim ter entrado essas composições orgânicas. Então é por isso que você não encontra petróleo em todos os lugares do mundo. E é por isso que ele é um recurso que não é renovável. Podemos dizer que pelo fato do Oriente Médio ser um solo mais rico em petróleo, porque lá tenha sido o berço da civilização? Não exatamente, mas porque lá fica numa divisão de 3 placas tectônicas. Então, isso daí provavelmente, por ser um encontro de 3 placas, ali deve ter descido muito mais produtos orgânicos.
Tenho mais uma pergunta. Para a gente não fugir dessa linha do pensamento do dilúvio, enquanto a gente está na minha mente. Essa questão que a gente está vivendo hoje em dia, do aquecimento global, de geleiras derretendo, ouve-se muito que o avanço do mar, o aumento das águas, né, tomando mais espaço terrestre, e o medo, né, que a população tem desse avanço do mar, dessa geleira derretendo, poderia ocasionar inundações parecidas com o dilúvio ou não? Esse derretimento de geleiras? Olha, provavelmente não. As geleiras que nós temos hoje em dia, né, a maioria do gelo está mais concentrado na Antártica, iria sim haver um aumento do nível do mar, mas também não seria algo que fosse inundar toda a Terra. Porque atualmente, quando você vê aquelas geleiras, 90% do gelo está debaixo d'água. Então, se a geleira derreter, ela vai ocupar 90% do espaço que ela estava sendo congelada. Então, iria sim haver um aumento do nível do mar, mas não seria algo também tão, como é que eu posso dizer, prejudicial para a sociedade. Agora, claro, as cidades baixas, como Nova York, por exemplo, que é praticamente uma ilha, iria sofrer muito mais. Entendi. Everton, eu gostaria de fazer uma provocação com muito carinho, tá? E eu faço essa provocação porque eu sei que você me conhece bem, sabe que não é nada intencional, mas quando a gente entra na vida acadêmica e vai para uma universidade e começa a utilizar a nossa formação acadêmica para defender a nossa fé, você não acha que o seu estudo ele já começa a ser iniciado de uma forma enviesada de dizer, não, eu vou usar minha vida acadêmica para defender a minha fé e acabar excluindo todas as outras opções que existem no mundo acadêmico ou, enfim, no mercado? Não, pelo contrário. Um cientista, para fazer uma boa pesquisa, ele tem que ser neutro. Ele tem que partir da neutralidade. E para que ele possa concluir os seus estudos, ligar suas ideias, suas teorias, ele precisa estudar as outras. Então, eu tive que estudar sobre outras teorias científicas e tive também que estudar essas ideias, essa teoria também. E aí, no final, você faz as conclusões. Então, eu como professor, eu chegar em sala de aula, eu não posso ser imparcial. Eu vou ensinar a teoria do Big Bang, como o seu fundador acredita, e vou ensinar a teoria do evolucionismo também. E aí as conclusões quem vai tirar são os alunos. Cada um vai pensar e cada um acredita na teoria que achar melhor. Agora, fora do meu ambiente de trabalho, eu como cristão, como professor de escola dominical, eu vou dar mais bases para essas teorias que se aproximam muito mais da Bíblia. Entendi. Então, se você for um professor de geografia, você não pode ensinar só a teoria da evolução, só a teoria do Big Bang. É necessário que se ensine os dois com a neutralidade ou isso é uma opção sua? Você que assume essa opção de ensinar os dois com neutralidade e fazer com que o aluno tenha a sua própria conclusão. É uma opção minha. Eu como profissional, meu objetivo é passar a teoria, ambas as teorias, e explicar o que é teoria. Para não dizer assim, olha, isso é um fato comprovado, porque não é. Teoria do Big Bang, teoria do evolucionismo, não é fato comprovado. É uma ideia, uma hipótese, um ideal. Tem alguns fragmentos, alguns argumentos, e aí que quer se completar para se fechar algo como verídico. Mas tem que ser falado sim, mas desde que se entenda o conceito do que é teoria. Entendi. Você acredita, Everton, que a destruição ambiental que nós vemos hoje é um reflexo do pecado? Sim, se a gente olha à luz das escrituras, a gente vê à luz da Bíblia, a gente sabe que a terra ela vai gemer. A tendência da terra é sempre se degradar cada vez mais, em consequência do pecado, da queda do homem.
Mas também temos o quê? Os efeitos que o homem provoca, né? A população cresceu, ela necessita de mais recursos para sobreviver e para ter o seu bem-estar. Porque uma coisa que a gente tem muito, né? Os equipamentos eletrônicos, celulares, notebook. Mas para fazer um aparelho desse, se gasta uma quantidade de água absurda. Mais de 1.000 litros de água. Então, essa água que é utilizada é água doce, não é água salgada. Não é água do mar. Então, os seres humanos, eles não estão sabendo administrar os recursos que têm. E é por isso que nós estamos vendo aí tanta degradação ambiental, tantos desastres acontecendo, como a gente já teve aqui no Brasil, né? Muitos desastres, estouro de barragens, porque pega aquele rejeito da mineração e não sabe onde, ou a forma de descarte, que agrida menos o meio ambiente. Então é uma consequência que vem dos dois lados, né? Porque os oceanos, eles estão aquecendo. Então, se os oceanos eles esquentam muito, isso acaba modificando todo o fluxo da atmosfera da Terra, de chuva, de temperatura, e isso vai levar a população a se adaptar, em alguns casos, a esses tipos de novas mudanças. Concluindo um pouco dessa pergunta, né, e também trazendo o meu ponto de vista sobre, a gente fala assim, Deus enviou o dilúvio por conta do pecado do homem, ou então Deus trouxe essa punição como Sodoma e Gomorra somente por conta do pecado do homem, então Deus ele é um Deus punitivo, que ou você faz a vontade dele ou você vai sofrer com as consequências, né? E aí, como minha mãe perguntou, isso foi por conta do pecado do homem e tudo que acontece de mal na terra é por conta do pecado do homem, certo? Você falou aí que são as consequências tanto da própria natureza do homem, de tentar fazer avançar a tecnologia, quanto também do pecado, né? Mas aí eu gostaria de voltar lá para o início da teologia para a gente descobrir o porquê que Deus ele pede que a gente faça coisas ou não faça coisas, né? Por exemplo, quando o povo estava lá no Egito, Deus deu algumas ordens no deserto, Deus deu algumas ordens para que eles não cumprissem com algumas coisas, por exemplo, comer a carne de porco, né? Agora trazendo para a minha visão, eu acredito que Deus deu essa ordem deles não comer a carne de porco porque a ciência deles não era tão avançada na medicina quanto hoje em dia. E aí se eles comem carne de porco, que é carregada para a gente, né, falando como nordestino, é uma carne carregada, talvez eles teriam complicações que não saberiam lidar. E muitas das vezes, Deus ele nos dá ordem para a gente não fazer algumas coisas para que a gente não tenha complicações, não porque ele está querendo nos punir, mas porque tudo existe uma consequência. Então, se a gente vai e faz contra esse aviso de Deus, de dizer, não peque, não faça isso, a gente acaba tendo uma consequência da própria natureza, porque isso é a matemática do mundo, né? Trazendo para a ciência. Toda ação tem uma reação, né? E eu não sei se foi um cristão que inventou essa terceira lei de Newton, né? Então, se a gente der um soco na parede, o soco vai voltar na nossa mão, né? Se eu comer carne de porco, eu vou ter que fazer com que o meu organismo reaja a essa carne. E tanto esse quanto outros avisos que Deus dá, eu acredito que seja para o nosso bem, né? E se você tiver outros exemplos também, você pode trazer aqui para a gente desse período de que Deus dá a lei, que a gente tem tanto esse temor, né, presente no Antigo Testamento. Isso, né? Deus ele é um Deus que fez tudo organizado e tudo tem um propósito. Então, a gente como cristão, a gente sabe que a Escritura, a Bíblia, ela é a autoridade máxima como regra de fé de nossa vida. E hoje em dia, né, a ciência avançou nessa questão do porco, de pesquisar, e a gente vê que tem muitos médicos que não recomendam, que de fato diz que ela pode ocasionar muitas doenças. Outros acham que pode, mas sem exceção. Então Deus, na sua onisciência, ele tem os seus propósitos. E é necessário que a sociedade tenha regras. Quanto menos regras a gente tem, mais a sociedade ela tende a se dissipar.
ela tende a perder o seu sentido, perder o seu rumo. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, as pessoas estão rejeitando as regras e, aliás, né, a maioria das constituições dos países que são democráticos, eles foram feitos baseados justamente em todos esses princípios que Deus ele deixou no Êxodo. As regras, não somente os 10 mandamentos, mas também ele deixou mais de 600 preceitos de como a sociedade deveria se comportar. No caso de propriedade, demarcação de terra, no caso de assassinato. Então, todas as constituições dos países que são democráticos, a maioria é tudo baseado nesses princípios bíblicos. Então, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vendo algumas constituições mudarem. E nós estamos vendo o resultado da sociedade. Então, tudo Deus, ele tem um propósito. Então, todos esses preceitos aí, eles têm sim a sua serventia. Everton, a gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, né? Que os tempos estão ficando mais abreviados, né? Essa questão. Porque um dia desse nós estávamos conversando, né? Eu e minhas irmãs, e a gente estava falando sobre essa questão do tempo, de como está passando tão rápido. Cientificamente, existe uma prova de que realmente os dias estão passando mais rápido, porque biblicamente a gente sabe que tem um versículo que fala, né? Que o Senhor iria abreviar os dias, né? Iria abreviar os tempos para que muitos não se perdessem. Cientificamente, tem alguma prova de que realmente, ou é só uma questão de que eu estou percebendo que os dias realmente estão passando muito rápido? Bom, cientificamente não dá para a gente dizer que a rotação da Terra está mais rápido ou mais devagar. Alguns cientistas em 2022 afirmaram que a Terra rodou alguns milésimos a mais, mas não chega a ter uma influência no nosso dia. Eu vejo esse versículo como os acontecimentos que iriam ser, os dias seriam abreviados, ou seja, fatos que demorariam mais para acontecer estão acontecendo a uma velocidade muito rápida. Como, por exemplo, o dobramento do conhecimento da ciência, né, que antigamente acontecia a cada um século, depois reduziu a cada 50 anos. E no tempo que a gente vive, eles consideram a cada um dia a ciência dobra o conhecimento. Então, muitas coisas que a gente está vivendo, se a gente comparar a 2010, 14 anos atrás, celular era um artigo de luxo, com câmera então nem pensar. Então, ou seja, em pouco tempo nós estamos evoluindo muito no sentido de conhecimento científico. E também em pouco tempo nós estamos vendo coisas que a Bíblia afirmava acontecer. Então, eu vejo essa passagem aí como o aceleramento dos fatos, né? A gente passou, né, por um problema muito grande em 2020 e esse problema fez muita coisa avançar na área tecnológica, né? E todas essas coisas aí, elas estão avançando porque vai ter que se cumprir o que a Bíblia diz, que quem estuda a Bíblia sabe, e essa pessoa que vai aparecer, ela não vai ser onisciente, não vai ser onipresente, nem vai ser onipotente, mas como é que ela vai controlar tudo e saber de tudo? Através do avanço cada vez maior. E a gente vê que Elon Musk já lançou aí, já teve a carta branca para poder fazer teste em seres humanos do chip Neuralink, né, que promete fazer cego ver, fazer pessoas com deficiência motora poder andar, poder tocar objetos, tudo com um chip que vai ser implantado na mente da pessoa que tem determinada deficiência. E vai consertar o ser humano através de inteligências artificiais, através de computadores e circuitos eletrônicos. Então, você acha que isso tem alguma coisa a ver com o que os antigos falavam pra gente? Que eu lembro, quando eu era pequeno, eu vi os mais velhos falando, um dia vamos implantar o chip da besta, né? Você acredita que talvez um Neuralink ou se não esse, mas uma tecnologia parecida possa ser um sinal da besta ou do fim dos tempos? Bom, para a gente falar sobre esse conteúdo, precisa ter muita cautela e muito cuidado.
Porque nem todos os cristãos têm a mesma visão acerca da escatologia, né? Escatologia, que são as coisas dos últimos dias. Mas o que a gente está vendo aí é que, de fato, as coisas estão se aproximando nisso. Está muito próximo de, se for físico ou não, está muito próximo de acontecer. Se for ideológico, algumas pessoas acreditam que seja ideologia, aceitar o mundo, o sistema anticristão, adotar, gostar, sentir prazer. Já outras pessoas, né, a maioria também acredita que seja algo físico, que seja implantado. Então, independentemente do que seja, está próximo de acontecer. No caso desse Neuralink aí, o objetivo é querer fundir o homem com a máquina, né? Misturando ferro com barro. E a gente vai ver isso aí, né? Algumas visão de referências. Daniel. Desculpa. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, porque eu coloquei para os internautas também interagir, né? Eles às vezes têm algumas dúvidas que a gente gosta de responder. Então, tem uma pergunta aqui de Failton, que é meu esposo, tá lá em casa assistindo, que ele faz, que é a seguinte, para Everton: qual a sua opinião do crescimento da orla marítima através das máquinas que está sendo feita pelo ser humano? A gente viu que tem algumas regiões do país, né, que eles estão fazendo isso, colocando máquinas, né, dentro do oceano para avançar, né, a parte de terra, né, nas praias que estão sendo, a zona urbana está aumentando cada vez mais. Então, qual a sua opinião sobre isso, sobre o impacto ambiental que isso venha trazer dessas escavações marítimas? A gente teve até uma briga aí para trazer para João Pessoa, né? E aí acabaram que ficaram por validar ou não a permissão para fazer o avanço da orla, né? Mas ainda não fizeram em João Pessoa, mas já fizeram em Balneário Camboriú, né? Com sucesso, e aumentaram, acho que foi 5 ou 10 metros, se não me engano, mas você pode falar melhor para a gente sobre isso. Bom, tudo que você vai modificar na natureza vai gerar um impacto. Não tem isso. Em tudo, a gente precisa da natureza, então tudo tem impacto. Agora, o que os resultados vêm mostrando é que isso é uma medida paliativa, que não vai durar muito tempo. Nós temos aí o caso de Balneário Camboriú, que também passou por esse processo, e lá as águas já estão tomando lugar. Nós temos também as ilhas que foram construídas em Dubai, que também já estão passando por esse processo aí. Então, assim, é algo que provavelmente vai durar muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Até porque se pegar um dia que tenha uma ressaca, uma maré cheia, já vai sugando de volta, né? De onde tirou. Agora, assim, para a gente aprofundar na nossa fé, existe algum fenômeno que já aconteceu que podemos marcar como um acontecimento de uma profecia bíblica e que a gente já presenciou, que talvez de um século até hoje? Digo, talvez de 100 anos atrás até 2024, algo que já tenha acontecido, que marca um episódio bíblico que foi concretizado. Bom, nós podemos, quando a gente vai estudar sobre profecias bíblicas, nós temos a ciência de que existem profecias que foram faladas que já se cumpriram, existem profecias que vão se cumprir, existem profecias atemporais. Se cumpriram no passado, estão se cumprindo no presente e ainda vão se cumprir no futuro. Então, nós estamos sim vivendo muitas profecias atemporais, né? Como, por exemplo, quando a gente fala que nos últimos dias os cristãos eles seriam cada vez mais sendo perseguidos, digamos assim, ou reprimidos, em algumas partes do mundo já está avançando mais, em outras vai mais devagar, mas está acontecendo. Como, por exemplo, também que o evangelho seria difundido aos 4 cantos da terra, também está acontecendo. Não sabíamos como, mas temos o quê? Desenvolvimento da tecnologia. Agora, interessante que para que a gente veja como a Bíblia ela é inspirada por Deus, como a Bíblia é verdadeira, nós temos vários questionamentos que a ciência ela respondeu agora, mas que no passado a Bíblia já respondia.
Como, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 16, isso é muito interessante para afirmar a nossa fé, é que você vai ver lá que quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, Deus mandou ele colocar o quê? Falando sobre a criação, que quando ele criou o sol e a lua, ele disse que o maior iria governar o dia e o menor iria governar a noite. Sendo que, quando a gente olha daqui da Terra, o sol e a lua eles têm o mesmo tamanho. Porque o sol ele está 400 vezes mais distante da lua e da Terra. E dessa forma, se é possível haver eclipse, como é que a lua, sendo tão pequena, consegue cobrir o sol? Isso só acontece aqui na Terra. Isso é um eclipse. Então, como foi que Moisés sabia que o sol era maior do que a lua? Se vista da Terra, os dois tinham o mesmo tamanho. Ele poderia saber qual era o que brilhava mais. Mas ele foi muito claro na versão da Bíblia, nas versões, vai dizer que o maior era para governar o dia e o menor a noite. Ele não foi para o espaço, porque não tinha a ciência astronômica. Mas a Bíblia está lá, já dizia, só depois que a ciência veio comprovar. Então, nesse pequeno detalhe, a gente consegue ver o quanto que a Bíblia é verdadeira, quanto que essa palavra é digna de confiança. Quer dizer, a Bíblia e a ciência, elas não brigam, elas andam juntas, né? Quando você começa realmente a, como você disse no início, né? Estudar a palavra, né? E ter o conhecimento também das coisas que vêm acontecendo. Você consegue alinhar uma coisa à outra. Quer dizer, a Bíblia é fidedigna, né? Nas suas palavras. Isso aí. Inclusive, quando a gente vê lá na criação que Deus ele fez o sol e a lua, e ele disse o seguinte, que o sol e a lua e tudo que ele criou iriam servir para sinais de mudanças de estações. Então, esses sinais aí mudanças do tempo, do calendário bíblico, que Deus, ele é um Deus organizado, ele fez tudo com um propósito. Então, quando ele criou o povo de Israel, ele colocou o quê? A lua para servir de guia no calendário de Israel. Até hoje eles procuram seguir o calendário da lua. Então, a lua, o sol, tudo que existe foi criado com um propósito. Então, não foi somente para definir as estações do ano. Vai muito mais além do que isso. Então, você vai ver que várias festas do Antigo Testamento que Deus estabeleceu, existe a festa da lua nova. Então, tem um propósito. É tudo que Deus criou. Então, esses astros, o sol e a lua, eles também foram feitos para medir, para caracterizar mudanças de tempo da era da humanidade. E Israel é a prova disso, que é o nosso calendário. A gente tem uma passagem no livro de Mateus, capítulo 24, que diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando a gente fala o sol escurecer, a lua perder a luz, está falando de eclipse, de algum fenômeno já conhecido pela humanidade ou algo estrombólico que vai acontecer que a gente não faz ideia, uma profecia? Bom, essa passagem aí é algo que ainda vai acontecer e que de fato a gente ainda não dá para deduzir. Mas uma coisa que é interessante, que fala que a lua ia se converter em sangue, né? Luas de sangue. Lá em Joel vai falar que nos últimos dias a lua ela iria se converter em sangue. E na história da astronomia, a gente está tendo um aumento de frequência desses eclipses, chamado eclipses da lua de sangue. Nós tivemos recentemente 2 em 2014 e 2 em 2015. E nós teremos novamente, eu tenho aqui um calendário que mostra as ocorrências desses eventos, e eles inicialmente aconteciam a cada 1000 anos. Depois foram reduzindo para 100 anos. E agora nós estamos numa frequência muito forte. Então, tivemos em 14 e 15 e teremos o próximo em 2032 e 2033. Agora vem uma questão aqui. Seria coincidência? Por que 2032 e 2033? Se você pegar os estudiosos, eles acreditam que Jesus foi crucificado no ano 33. Então, em 2033 vai fazer exatamente 2000 anos e esse eclipse vai bater exatamente no período de Páscoa. A maioria dos eclipses mais raros que acontecem no mundo acontece entre
março e abril, período de Páscoa, que sempre muda no calendário, e também no período entre setembro e outubro, que é o período que, na região de Israel, né, período de troca de estação, e é o período que eles comemoram o Ano Novo. O Yom Kippur é sempre entre setembro e outubro, porque ele segue o calendário lunar. E esses maiores eclipses, mais raros da história da humanidade, sempre bate com alguma festa de Israel e com acontecimentos históricos. No caso, não é nenhuma coincidência, né? É Não profecia é se cumprindo. Hã? É profecia se cumprindo. Exatamente. Não é qualquer eclipse, né? Porque a internet ela também distorce muitas coisas. Se você for olhar na internet, vem a história, vai cair um meteoro, vai destruir a Terra. Vai ter um eclipse e às vezes vai voltar naquele dia. Não, não é isso, né? Não é isso. A gente deve se estudar da forma correta. E esses eventos aí, eles foram deixados por Deus para indicar como sinal. Um sinal ele vai dizer, olha, fica esperto, Tá mais atenção, vai vir próximo. mudança, né? Mas principalmente para a história de Israel. Everton, com relação à volta de Jesus, né, nós que somos cristãos, esperamos ansiosos, né, por esse grande dia, né? Essa é a nossa esperança, né? Esse grande dia que o Senhor ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, né? Com relação à volta de Jesus. Esses eventos, já que a gente começou falando sobre os eventos que estão acontecendo na Terra, esses eventos que nós vemos que tem aumentado muito, né? Um dia desse eu estava conversando com uma colega e ela disse o seguinte, mas toda a vida teve terremotos, mano, toda a vida teve essas coisas, toda a vida teve esses acontecimentos que a gente tá vendo aí, e nem por isso quer dizer que Jesus estava voltando, né? Eu, no meu pouco conhecimento, falei para ela que realmente aconteciam, mas de uma proporção muito menor do que nós estamos vendo que está acontecendo hoje em dia, né? A exemplo do furacão Milton, que há poucos dias atrás, né, saiu devastando aí um território grande nos Estados Unidos. Então, esses eventos que estão acontecendo pode também ser um sinal de que Jesus está bem pertinho de voltar? Sim, são um sinal. Porque se você pegar o histórico de terremotos da Terra, eles estão aumentando não só a frequência, mas também a intensidade. Para se ter um terremoto de magnitude 7 era muito difícil. Praticamente todo ano nós temos. E é tanto terremoto que está acontecendo que nem é mais notícia, só é mais notícia aqueles que passa de 7 graus, né, na escala. Então, a frequência de tudo está aumentando. Então, isso é um sinal muito grande, em todos os sentidos. A temperatura está aquecendo muito. Esse furacão Milton que aconteceu, ele foi extremamente raro, porque ele veio de uma posição que não é comum. Na região dos Estados Unidos, os furacões eles vêm de leste para oeste. E esse aconteceu ao contrário, veio de oeste para leste. Significa que houve uma mudança muito grande na pressão atmosférica. Então, se você pegar cada área do universo, você vai ver que tudo está ficando mais extremo. E sim, tenho isso como um grande sinal dos últimos dias. No caso, podemos dizer que a natureza está gemendo, né? Está gemendo. Está gritando também e ansiando por essa volta. Exatamente. A Bíblia é fiel em tudo, em todos os detalhes. E isso daí, nesse aspecto daí, a ciência mais do que comprova de que a gente precisa mudar alguma coisa, porque senão a Terra vai ficar cada vez pior, né? Você falou agora há pouco de Israel, né, que Israel é um grande marco, né, para a Bíblia, para os acontecimentos fenomenológicos e históricos, para que se cumpra o que está escrito na palavra. Mas quando a gente vai observar Israel hoje politicamente, Israel está em guerra, né? E também existem profecias que falam que no fim dos tempos haverão guerras, rumores de guerras, e não só em Israel, mas em todo o universo, todo o mundo. E assim, você acredita que o fato de Israel hoje estar em guerra está se cumprindo mais uma profecia? Ou talvez não? Porque assim, existem posições, né, defesas políticas que talvez dizem que Israel esteja errado em ter feito a guerra, tomado algumas iniciativas,
né? Inclusive, o próprio presidente do Brasil, ele se tornou uma persona não grata em Israel porque ele não defende o fato de Israel ter feito o que ele fez, enfim. Mas você acha que é necessário que isso aconteça para que se cumpra algumas profecias ou o que você acha disso? É necessário sim. Não podemos afirmar que essa guerra atual é a guerra que fala a Bíblia, da profecia. Não podemos dizer isso. Mas que tudo faz parte do processo de encaminhar até lá. Porque a gente sabe que a tendência para os próximos anos é que o mundo inteiro cada vez mais odeie Israel e quem o defenda. Né? Então, tudo faz parte de um processo de afulinamento. Se a gente olhar a história de Israel, é interessante demais, porque é o seguinte, depois que Jesus ele subiu ao céu, né, foi crucificado, com pouco tempo começou a perseguição aos cristãos e em seguida aos judeus. E aí os judeus eles se espalharam pelo mundo e não conseguiam votar. Ia para a Espanha, ficava um tempo, depois começava a perseguição na Espanha e foram para os Estados Unidos, né, que fundaram lá aquele país. E não conseguia voltar para aquela sua terra. A terra passou por domínio estrangeiro de várias nações. E eles só conseguiram começar a retornar para lá a partir de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU ela reconheceu Israel como uma nação. Então, em 1947 foi uma data muito marcante na história deles. 20 anos depois, em 1967, tivemos a Guerra dos 6 Dias, que marcou a conquista da cidade, agora de Jerusalém. Então, a partir de 1967, é que nós podemos, digamos, considerar que Israel voltou a ser uma nação. E a partir daí, dessa data, eles querem agora recriar tudo o que foi deixado antes de começar essa perseguição, como as festas, né? O ano sabático, o ciclo do jubileu, 7 vezes 7, o templo que eles almejam, né, reconstruir, mas eles querem reconstruir no mesmo local que o outro foi destruído. Onde hoje é a mesquita de Al-Aqsa, né, defendida pelos palestinos e muçulmanos. Exato. Vai ter que aparecer uma pessoa com a capacidade de negociação muito grande para retirar aquela mesquita sem gerar um grande conflito. E para que Israel possa chegar lá e construir. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que lá em Mateus, Jesus ele vai dizer o seguinte, quando vocês verem a figueira florescer, vocês vão saber que está próximo, né, de chegar o grande dia da volta de Cristo. Podemos dizer que a figueira floresceu em 1947, quando Israel retorna para a sua terra, quando os judeus retornam, né, para a terra. Podemos dizer que ela estava, assim, começando a florescer ali. Né? Daí já começa a contar o relógio. Isso, porque quando Jesus ele falou, ele estava olhando para o templo, né, falando com os discípulos, né, vem naquela linha de passagem, então ele estava falando basicamente ali, nessa parte específica, falando com os judeus diretamente. Né? Os discípulos, que olha, quando vocês veem a figueira florescer, vocês vão saber. Se a gente contar, então, de 1947 para cá, quantos anos já se passou? De 47 a 2017, fechou 70 anos. Quanto equivale uma geração na Bíblia, se a gente pegar? 70 anos. Exato. Só que em outras passagens, a Bíblia diz que uma geração vale até 80. Que aí dos 70 a 80 é cansaço ou fadiga. Mas ainda há uma terceira possibilidade, que uma geração dure 120 anos, que foi o que Noé esperou. Então, a partir de 2017 foi um ano muito interessante para lá, porque eles fecharam 70 anos que voltaram para aquela terra, para ser uma nação, e eles fecharam o primeiro ciclo de jubileu, que é 7 vezes 7. Quando dá 7 vezes 7, 49, que chega no ano 50, a Bíblia dizia que quem era escravo tinha direito a ganhar liberdade. Era um ano de redenção. Então, incrivelmente, tudo isso aconteceu no ano de 2017. Né? O jubileu. O primeiro jubileu. E também os rabinos consideram, a partir desse novo jubileu que começou em 2017, eles consideram que seja o ciclo do retorno do Messias. Eles acham que vai ser o ciclo da justiça. Então, os próprios rabinos, eles estão esperando o Messias, que eles não acreditam em Jesus, que Jesus foi o Messias, então eles estão esperando o Messias. E nós estamos esperando quem? O enganador.
Né? Então, nós Então, nós podemos estamos dizer nesse que tempo aí. realmente estamos no tempo da última hora desse Isso. relógio. Jesus, ele não deixou claro qual seria o dia e qual seria a hora, mas ele deixou os sinais. Quando você está numa estrada, está dirigindo, que você vê uma placa, são sinais. Se tem um S indicando uma curva. Então, nós estamos vendo inúmeros sinais. Então, se nós fechamos uma geração de 70 anos, e uma geração na Bíblia, ela pode valer até 120, faça as contas de quantos anos para frente nós 2017 temos. já fechamos a primeira geração. Fechamos a primeira em 27, fecharemos a possibilidade de 80, e a de 120 fica mais ou menos 2057, se não estiver enganado, né? Então, digamos que esse seria o prazo. Só que Jesus disse que o quê? Que os dias seriam abreviados, né? A gente pode entender como se fosse justamente a duração de uma geração. Então, será que estaremos ainda em 2057? Ou será que realmente... Né? Então, vale lembrar, destacar, pessoal, que nós estamos falando aqui de escatologia, nós não estamos batendo o martelo, dizendo, Deus deixou a data tal e tal. Não, não é isso. Nós estamos estudando e estamos enxergando os sinais. A partir de hoje, do momento de hoje, o que nós podemos entender é isso daí. Deus, ele é soberano e ele pode sim mudar as coisas. Mas, até mesmo, para finalizar um pouco dessa história de Israel, se a gente pegar as 7 festas que Deus ele deixou lá, você vai ver que cada uma tem um propósito. Páscoa, pães asmos, tabernáculos, primícias. E se você for olhar dessas 7 festas, 4 festas já se cumpriram. Jesus, você sabe que a Páscoa, né, tinha aquele significado que levava a Jesus. E por que Jesus morreu exatamente no dia da festa da Páscoa? Ele poderia ter escolhido qualquer outro dia. Mas por que foi exatamente no dia da Páscoa? Para mostrar o significado. Então nós temos a data da ressurreição dele na festa dos pães asmos. Aí nós temos aqui ainda outras festas super interessantes. Falta-se 3 festas a se cumprir. Já se foram 4. Inclusive a festa do Pentecostes. Por que o Espírito Santo desceu exatamente no dia da festa do Pentecostes? Porque Deus é um Deus organizado. Então, sabe qual é a próxima festa que está para se cumprir? A festa das trombetas. E o que é que significa trombetas para nós? É um anúncio. É um sinal. O que é que significa trombetas aqui para nós? É um alerta. Então, para a gente resumir, a Páscoa, ela significou o quê? A crucificação de Cristo, literal, ele morreu no dia da Páscoa. Os pães asmos foi o sepultamento de Cristo, que também se concretizou. A festa das primícias, que era a primeira consagração, a primeira colheita, o dia melhor você tinha que oferecer a Deus. Jesus ressuscitou na festa das primícias. O Pentecostes, que era a 4ª festa, foi quando o Espírito Santo desceu. A 5ª festa, a festa das trombetas, pode significar o arrebatamento da igreja? Pode, não estamos afirmando. Tá? Assim, trombeta é um alerta, né? Quando é tocada a trombeta, é um sinal de alerta, né? Anúncio. De anúncio, né? A gente vê que os atalaias, quando eles tocavam, né? Anunciava que algum exército inimigo ali estava se aproximando ou algum fato muito importante, né? Estaria sendo realizado. Então, provavelmente, será que não estamos vivendo esse alerta agora, com todos esses sinais que já foram falados aqui? Será que não estamos passando pela festa das trombetas já? Todas as evidências, tanto a história de Israel, alega que o funil tá próximo. A história do mundo alega os recursos naturais estão se esgotando. Tudo está levando para o mesmo lugar. A tecnologia super avançada, a mutação do ser humano, querendo mudar o homem e a máquina, mudando a naturalidade, assim como foi nos tempos de Noé, que o ser humano estava querendo mudar sua naturalidade. Aí nós temos a festa das trombetas, temos depois a expiação que era arrependimento, né, que pode significar a tribulação, dias difíceis de arrependimento. E a última festa que eles comemoravam era dos tabernáculos, a festa da celebração, que poderia significar o milênio. Né? Não podemos afirmar. Mas se a gente pega essa linha escatológica assim, de festas que vão se cumprindo, a gente está vendo que é uma semelhança incrível.
A Bíblia é fidedigna, né? Então, gente, essa também é uma palavra que nós queremos deixar para vocês, para cada um de vocês e para nós também aqui nessa noite, né? Que a fé, né? Que a Bíblia e a ciência andam juntas, né? E que muitos fatos que estão acontecendo, que estamos vendo, sendo noticiados, nos mostra, né? Que Cristo já está às portas, né? Que o Senhor, ele está bem pertinho de vir arrebatar a sua igreja, a sua noiva amada, né? Então, que cada dia nós possamos nos voltarmos mais para Deus, para que quando esse grande fato venha acontecer, nós estejamos aqui esperando, né? Para estarmos juntos com o Senhor. Everton, voltando lá para o início de tudo, o início da causa da nossa fé, eu gostaria de saber se você tem alguma evidência que facilite para nós acreditarmos que o mundo ele foi feito por um criador e não do nada. Porque se a gente vai para o Big Bang, houve uma explosão, né, onde tudo se unificou. E para quem estuda, né, ciência, para quem estuda geografia, biologia, sabe que é muito fácil com que os átomos eles se unam ao ponto de criar uma pressão e acabar explodindo, mas eu queria que você talvez trouxesse para nós alguma evidência de que realmente faz sentido acreditar que o mundo foi criado por alguém e não do nada. Claro, a gente vai colocar uma pitada de fé nisso, né? Mas se houver uma evidência, uma forma de defender essa parte de que tudo foi criado por alguém ou por uma força maior, né? Agora eu estou falando como um cético, como uma pessoa que coloca uma interrogação lá no ponto final. Bom, são tantas formas que a gente tem, né, de falar. Eu vou citar, por exemplo, a própria posição do planeta Terra em meio ao sistema solar, né? Se ele ficasse um pouquinho só mais para frente, a gente morria queimado. E se fosse um pouquinho para trás, a gente morria congelado. Não seria possível estar vida Terra, né? Da mesma forma, se o dia tivesse 1 hora a mais, 25 horas por dia, regiões que já são quentes ficariam inabitáveis. Os incêndios, se a gente acha que tem incêndio agora, quando dá na Amazônia, imagina se o dia tivesse 1 hora a mais de radiação chegando. Então seria catastrófico. Do mesmo jeito, quando fosse no frio, se a gente tivesse 1 hora a mais sem luz solar, congelava muita coisa. Então, a própria posição do planeta, Deus ele é tão perfeito que ele deixou os dois planetas atrás e outros na frente. E nenhum deles tem condições de vida. O homem tenta procurar alguma forma, mas não consegue. A Terra ela reúne mais de 1000 condições únicas para que seja possível o homem estar habitando. E aí nós temos, por exemplo, a gente sabe que o Deus verdadeiro, ele deixa a sua assinatura em toda a criação. Então nós cremos o quê? Na Trindade, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. E nós conseguimos ver isso em vários elementos químicos. O próprio ciclo da água. Evaporação, condensação e precipitação. Ou seja, é tudo água, mas em 3 estágios. Aí nós temos na química nêutrons, prótons e elétrons. 3, mas também para uma função. Então, assim, em qualquer campo que a gente vai estudar, a gente consegue encontrar essas coisas que se corroboram para formar um só propósito, né? Então, temos aí. Então, só coisas que existem na Bíblia, só o fato da ciência estar comprovando, né? Por que eu não acreditaria que Deus foi o Criador? Se nós somos espírito, alma e corpo, a gente consegue se dividir em 3 aqui, fisicamente? Não. Mas a gente consegue sentir quando é uma dor física ou quando é uma dor na alma. A gente consegue sentir quando o nosso espírito está conectado com Deus ou quando ele está distante de Deus. Então, 3 em 1. Nós somos a maior prova disso, porque Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quer dizer, o Criador deixou a sua assinatura em tudo
que ele fez, né? Se você é da área da biologia ou qualquer outra área, vai estudar profundo que você vai achar, né? Eu estou falando aqui algumas coisas de minha área e eu fico maravilhado, porque quando a gente, só o fato de estudar como funciona a dinâmica do planeta Terra, dos sistemas atmosféricos, da distribuição de chuva, a gente vê que tudo é perfeito, tudo é perfeito demais, porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, se a Terra, se os oceanos, a Terra, ela esquenta muito, isso vai produzir mais nuvens. E se tem muita nuvem, a Terra vai esfriar, porque vai ter menos incidência solar. Então tudo foi planejado para estar em equilíbrio. Mas como nós estamos nos últimos dias, nós estamos vendo aí essa parte da profecia se cumprir, de que a Terra também iria gemer cada vez mais. Mas tudo foi criado à perfeição. Lá em Jó, os questionamentos de Jó, que ele fala, Jó 38, Deus pergunta a Jó, Jó, foi você que amarrou as Pleiades? Você sabe que o livro de Jó foi um dos primeiros a ser escritos e já falava em Pleiades, coisa que a ciência astronômica só veio depois de nomeá-la. Então, você fala lá no livro de Jó também fala sobre a questão de que Deus ele canaliza a chuva. Ele pergunta, Jó, é você que canaliza a chuva para derramar onde não existe nenhum ser humano? Quando você vai olhar a imagem de satélite dos sistemas atmosféricos, é literalmente um canal. Você já viu na televisão? Um canal de chuva vindo da Amazônia para o Sudeste, os rios voadores. É literal isso daí, é um canal. Zona de convergência intertropical, é um canal que traz chuva na nossa região. Então, como que Jó sabia disso? Naquele tempo. Né? Se não tivesse a instrução divina. Exatamente. Para finalizar, aqui um pouco sobre essa temática, na crucificação de Jesus, Mateus capítulo 27, 51, vai falar que na crucificação de Jesus, a lua não deu brilho, a terra tremeu, o sol escureceu e a lua mudou de cor. Bom, nós temos aqui artigos científicos da revista de Jerusalém, dos próprios judeus, e que eles detectaram um terremoto no ano 33. Não foi um terremoto de matar muita pessoa. Foi um tremor de terra. Até porque a Bíblia diz que a terra tremeu, mas não fala que houve uma destruição. Uhum. Então, é datado cientificamente que houve um terremoto no ano 30 e no ano 33. Como que eles descobriram isso? Porque existia um templo lá, atribuído a Dagon, e houve prejuízo nesse templo. Então, por haver prejuízo nesse templo, que era muito importante, esse registro ficou marcado. E nós sabemos hoje. E com relação à Lua, também no próprio site da NASA, eu vou falar isso aqui, isso é extremamente importante, acredito que vocês ainda não ouviram. Como é a NASA, a Lua, ela vai estudar quando que tem eclipse. Como é que a gente sabe quando é que vai ter o eclipse? Devido à circulação. Hoje em dia já dá para calcular matematicamente se vai ter conjunção, essa questão. Baseado nisso, a NASA sabe quando é que vai ter os próximos eclipses. Da mesma forma que eles fazem para frente, eles fizeram uma simulação para trás. E aí tem todo o histórico no site da NASA de todos os eclipses. E sabe qual foi o primeiro detectado? 33. O do ano 33. Não. 30. No ano 3.999 a.C. foi o primeiro eclipse detectado. Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo. E 2.000 anos agora que a gente vive. Ou seja, 6.000 anos. Eles só conseguem detectar que houve eclipse dos últimos 6.000 anos para cá. Passar disso eles não conseguem. E eles alegam que é porque a posição das coisas era diferente, era fora do lugar. Então, a próprio site da NASA, a lista de eclipses, mostra que provavelmente a Terra pode ter nessa faixa de 6.000 anos. E aí eu trouxe o link, eu posso mandar para vocês e vocês podem colocar no link aí do YouTube. Que você pode entrar e pode eu conferir. Fico encantada. Eu passaria a noite inteira ouvindo e aprendendo. Eu fico muito encantada. E principalmente quando tem essa junção da ciência com a Bíblia, aí é que enche meu coração de alegria. Porque aí eu posso dizer que realmente eu estou crendo em algo que existe e é comprovado. Pessoal, só para a gente dar uma respirada, né? Everton, se quiser tomar uma água, eu vou falar do nosso
patrocinador master, né? Que é a qualidade desse vídeo que você está vendo aí, né? A qualidade desse áudio, a qualidade dessa iluminação que você está vendo, tudo isso é proporcionado graças à agência Imaginar, né? Que tem esse estúdio aqui e diversos outros lugares de criação, né? Então, se você tem vontade de fazer um podcast, se você tem vontade de gravar conteúdo, movimentar as suas redes sociais ou impulsionar a sua empresa, as suas vendas, você fala com o pessoal da agência Imaginar, né? Na pessoa do CEO Aldair Rodrigues, tá? A agência Imaginar vem com diversos planos para você impulsionar o seu negócio, criar o seu podcast do zero, desde mentorias, desde criar junto com você ou criar para você. O pessoal pega na sua mão e vai ajudar você a entrar no marketing de cabeça e mudar o rumo do seu negócio, tá? Agora, voltando um pouco para cá, Everton, tomando o rumo da conversa novamente, você falou que houve o acontecimento lá no ano 33 do terremoto e o pessoal só foi notar por conta da destruição no templo de Dogon, né? Dagon, que era um deus, e isso mostra que o pessoal não estava nem aí para quem era Jesus Cristo, se ele estava morrendo ou não, né? O que importou de fato foi o templo que foi destruído de um deus, que foi mais importante. Só que mal eles sabiam que aquele dia estava sendo marcado, definindo a mudança do calendário em duas partes. O que aconteceria antes e depois dali, né? Pois é, os próprios descrentes tiveram que registrar essa data para ficar marcado. E não só isso, né? Eu falei sobre o terremoto, mas teve um eclipse também. Está datado como dia 3 de abril do ano 33, foi um eclipse lunar, né? E esse eclipse ele aconteceu entre 4 horas da tarde e 7 horas da noite, naquela região. Não sei se vocês repararam que tem dia que 4 horas da tarde você consegue ver a lua branquinha. Pronto. Então, nesse dia, como lá era uma região semiárida, a concentração de aerossol na atmosfera é muito alta. Então, se você tem um eclipse, mesmo que seja um eclipse normal, mas você tem uma atmosfera de fim de dia com aerossol, vai dar aquele aspecto avermelhado, aquele aspecto triste. E com relação ao céu escurecer, nós temos inúmeras opções para que pode ter acontecido naquela região. Por ser uma área semiárida, lá dificilmente ia ter chuva. Dias abertos. Então, se você tem um dia com nuvens muito escuras, para ele já era considerado um dia triste. Um dia de trevas, né? Que era muito difícil de acontecer. Então, você tem até mesmo tempestade de poeira que tampa a luz solar. Você pode ter também erupção de algum vulcão que o vento pode levar para longe, ainda que lá não tenha tanto vulcanismo. Então, assim, opções não faltam, né? Aí nós temos esse registro aqui da revista israelense dos terremotos no ano 30 e no ano 33. Por quê? Porque alguns estudiosos acreditam que a crucificação foi no ano 30, mas a maioria vai no ano 33, até porque, né, a divisão da idade. Os anos são contados não quando Jesus foi crucificado, mas a partir do momento que ele nasceu, né? Depois da crucificação foi que foi estabelecido. Não, então vamos começar a contar desde o momento do nascimento. E a gente sabe que Jesus ele começou o ministério com os 30 e foi 30 anos de ministério. Então, mas o que é importante é que seja no 30 ou seja no 33, há registro sim de terremoto naquela região. Mas nesse de 33 especialmente você tem esse eclipse lunar que você pode entrar no site da NASA que lá tem por onde passou e o horário dos eclipses. A evidência comprovante, né, que realmente esse fato nessa data aconteceu, né? Seria só coincidência? Provavelmente não, né? Porque a gente viu que toda a história de Israel vem seguindo esse calendário aí da lua que Deus deixou. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar ainda, e por mim eu passaria a noite inteira aqui falando sobre isso, né? Mas a produção já avisou aqui pra gente que o programa tá chegando ao fim. E gostaria de pedir, Everton, que se você pudesse falar para quem está em casa nos assistindo, né? Principalmente para os jovens que estão entrando na vida acadêmica, que a gente sabe que no mundo acadêmico existem muitas das coisas que vão fazer a gente
talvez tentar nos fazer desviar da nossa fé ou buscar outras opções, como eu falei no início, né, que é muito mais fácil a gente buscar outras opções. Mas se você tivesse um recado para deixar para quem está em casa nos assistindo, o que você diria para quem está entrando no mundo acadêmico, para quem quer buscar mais, para quem quer realmente poder comprovar a fé, embora a fé ela não precise de provas? O que você tem para deixar de recado para quem está assistindo hoje? Bom, eu diria para você que quer entrar na universidade que entre, que estude. Agora não fique só na superficialidade, não, dessas teorias, não. Se aprofunde que você vai descobrir, né? Tem um filósofo que ele disse assim, que um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te leva para mais perto dele, te leva a conhecer a Deus. Então, aprofunde-se, estude, mas também não esqueça de estudar a Bíblia. Você tem que, da mesma forma que você tem um empenho para estudar qualquer curso, busque estudar a Bíblia também, e especialmente leia o livro de Jó, do 37 até o 41. Você vai ver ali perguntas em várias áreas da ciência. Então, qual é a área da ciência que você quer, que você gosta? Vá nela, vá no livro de Jó, estude a sua ciência e depois volte para o livro de Jó e faça as comparações, que aí você vai ter ideia. Então, estude. Essa história de que um crente chegar na universidade ele se desvia, ele só se desvia se ele de fato não tinha base bíblica. E eu não estou falando uma super base, você ser um teólogo em Bíblia para você entrar na universidade, não. Estou falando você ler a Bíblia e se lembrar do que você leu. Basta isso que você vai chegar lá na universidade e você rapidinho vai conseguir detectar os inúmeros buracos que as teorias têm. E se você olha para a Bíblia, você vai ver que a nossa fé, a Bíblia inspirada, ela tem muito mais confiança do que qualquer outra teoria escrita por homens. Gente, é um prazer, né, a gente ter recebido aqui Everton, que nos enriqueceu muito com seu conhecimento, né? Gostaria de agradecer a presença dele aqui. É uma pena, né, que já tá acabando, a gente tem tanta coisa para conversar, mas eu prometo que ele vai voltar aqui, viu? Ele vai voltar novamente para a gente conversar e tirar bastante dúvida de vocês, né? Então, foi um prazer enorme poder compartilhar essa noite aqui com vocês, né? Que vocês continuem seguindo a gente lá no Instagram, @FeedsELogos, né? E conectado também no canal do YouTube, né? Que a gente está sempre transmitindo aqui para vocês, cada episódio que venha ser enriquecedor e que vocês possam levar para a vida de vocês cada um desse aprendizado. Eu não sei de onde você está assistindo esse episódio, nem qual horário que você está assistindo, mas eu quero lhe dar um recado muito importante. Olha, é importante que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, curta o nosso conteúdo, comente algo, o que quer que seja. Porque esse projeto nosso, ele depende muito de você que está aí do outro lado nos assistindo agora, tá? Então, eu quero dizer que eu conto com você para o crescimento. Afinal de contas, a nossa intenção é de estar aqui para espalharmos tanto a palavra quanto a ciência. Afinal de contas, o nosso podcast é Fé e Palavra, Feeds e Logos, né? Palavra significa logos, logos também significa lógica. Então a gente sempre busca a lógica para defender o que a gente acredita e a gente depende muito de você que está aí assistindo do outro lado, porque esse projeto aqui ele não é só nosso, né? Porque o que seria de nós aqui se não tivesse ninguém para assistir do outro lado, para receber essa palavra, receber esse conteúdo, esse conhecimento. Então, se você puder nos ajudar colaborando se inscrevendo no canal, curtindo o nosso conteúdo e compartilhando com pessoas que você acha que seria útil essas informações, esse conhecimento, nós ficamos extremamente gratos e honrados pela sua colaboração, tá? Desde já eu quero agradecer a você que ficou até este momento nos ouvindo, nos assistindo aí da sua casa com a sua família, e quero dizer que na próxima sexta-feira de hoje a 15 dias teremos mais, tá? Quero agradecer a você, Everton, pela sua participação e disponibilidade, né? E se você quiser fazer uma consideração final, mandar um abraço para alguém que está assistindo aí também, pode ficar à vontade. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer ter esse momento aqui com vocês dois, né?
Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, muita gente, minhas tias, minhas mães, minha noiva, a família de minha noiva. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos embora, pessoal, dar uma ajuda aqui, né? No canal, vamos embora levar para frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima sexta-feira com mais um episódio de Fé e Palavra.